Flamengo promete abrir os cofres na janela de transferência do meio do ano. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa tarde, noite de sexta-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, pedir para vocês começarem a assistir, não esqueça de dar o like. O like de vocês é muito importante para o nosso crescimento. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal Paraquedista Rubro Negro. Você pode me perguntar, PQD, eu pago quanto para inscrever no seu canal? É 0,800. E vocês aqui ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. E você que não nos segue nas outras plataformas, nos sigam aí, acione o sino da notificação e continuem nos ajudando, compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando, canal Paraquedista Rubro Negro. Então vamos lá. Flamengo teve essa vitória maravilhosa contra o Grêmio ontem. Fez com que o Flamengo aí assumisse novamente a liderança do Campeonato Brasileiro. Sei que eu já falei isso no vídeo da manhã, mas eu não canso de falar, não canso de repetir. Segue o líder, segue o líder, segue o líder. Flamengo todo desmembrado, Flamengo cheio de desfalques, Flamengo todo modificado. E foi uma vitória heróica, por isso que eu estou repetindo, uma vitória heróica mesmo dos nossos jogadores. Parabéns para o técnico Tite aí, muito criticado. O Flamengo é o clube com maior aproveitamento do Brasil, é o clube brasileiro com maior aproveitamento, né? De todos os jogos, o Flamengo tem só apenas 3 derrotas. Olha só, Tite é retranqueiro, eu não gosto do Tite, mas por enquanto o trabalho não está sendo tão ruim. Não é aquele time que nós estávamos querendo que fosse, mas cara, tá ganhando. Estão tendo sucesso. E não teve folga. O elenco do Flamengo se apresentou hoje à tarde no CT Ninho do Urubu, né, para dar início aí aos treinos contra o Atlético Paranaense no domingo. Exatamente, meus queridos e minhas queridas. Jogadores que entraram em campo ontem, né, foram para a academia fazer trabalho regenerativo, enquanto os atletas que permaneceram no banco, que entraram um pouquinho no segundo tempo, foram para campo com o Tite e o Fábio Maracedian para ter o treinamento tático, técnico e físico para esse confronto importantíssimo de domingo, que será lá na casa do adversário. Olha só, e tivemos aí o problema de jogadores lesionados ontem, né, que foi o caso aí do Everton Cebolinha e do Igor Jesus. E o Flamengo irá reavaliar esses jogadores hoje no CT Ninho do Urubu e mais tarde eu trarei informações para vocês como é que ficou aí a situação, a gravidade da lesão desses atletas e se eles estarão disponíveis aí para esse jogo de domingo. O Flamengo precisa de todos os seus jogadores disponíveis para que não possa sofrer mais do que está sofrendo. Já pensou? 9 desfalques? Vai ser complicadíssimo, né? Aqui, ó. Flamengo irá avaliar nesta sexta-feira se Ayrton Lucas terá condições de jogar contra o Atlético Paranaense no próximo domingo. A comissão técnica está otimista com o retorno do lateral. Alan, Igor Jesus e Everton Cebolinha devem desfalcar a equipe no próximo duelo. Ao todo, o Flamengo deve ir ainda mais desfalcado ao Sul, com 8 baixas. São os 5 convocados: Igor Jesus, Everton Cebolinha e Alan lesionados, né? Espero que Cebolinha não seja uma lesão tão grave e que ele possa estar à disposição, né? Então, mudando aqui de assunto, né? Gerson e Fabrício Bruno atuaram no sacrifício em vitória do Flamengo sobre o Grêmio. Rapaz, quando eu vi essa matéria aqui, que eu vi essa notícia, eu falei, gente, esses caras estão realmente entregando tudo aquilo que podem em prol do Flamengo e merecem o nosso aplauso, merecem o nosso reconhecimento. Aqui, ó, de acordo com o jornalista Vene Casagrande, um dirigente do Flamengo relatou que Gerson e Fabrício Bruno atuaram no sacrifício contra o Clube Gaúcho. Ainda assim, ambos jogaram de 90 minutos. Isso também tem acontecido muito com o Nicolas de la Cruz, que está com desgaste físico, mas mesmo assim ele joga, entra em todas as partidas e corre o tempo todo. Olha só, o volante sentiu muitas dores no joelho e estava com o local inchado. Já o zagueiro participou de poucos treinos com os demais companheiros durante a pausa da data FIFA por conta de dores no tornozelo e atuou contra o Grêmio com o local inchado. Galera, vocês que estão assistindo o vídeo, olha só, coloquem isso na consciência de vocês.
Os caras entraram no sacrifício. Ah, mas eles ganham para isso. Então, se você estiver machucado na empresa que você trabalha, estiver doente, você entra de atestado médico, né? Ah, mas é a mesma coisa de você estar trabalhando pelo teu pão de cada dia, independente do valor do salário. Eles têm o direito de estarem machucados e não jogar. Eles estão regidos pela CLT e estavam dentro de campo, né? A dupla será reavaliada para a próxima partida do Flamengo contra o Atlético na Arena Baixada. Além dos desfalques que já vinham no elenco, o rubro-negro pode ter mais dois. Everton Cebolinha e Hugo Jesus, né, já foram substituídos contra o Grêmio por lesão e passarão por exames para entender a gravidade. Já falei, eles estão treinando hoje na parte da tarde, né? Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, com certeza eles já treinaram, já foram para casa, os jogadores já foram avaliados pelo departamento médico aí, do Dr. Márcio Tanuri, e eu trarei informações para vocês na nossa página Amaury de Paula Santos. Lembrando que todas as informações que eu estou trazendo aqui saem em primeira mão na nossa página Amaury de Paula Santos, azulzinha, aquela que substituiu o Orkut, né? E para esse jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense, a CBF definiu o árbitro, que está suspenso pela Comebol. Trata-se de Anderson Daronco. Ah, PQD, me perguntaram na nossa página lá quando eu postei, por que Anderson Daronco está suspenso? Anderson Daronco teve um lance dentro de campo, eu não lembro os jogadores que foram, né? Mas o jogador do time adversário deu um soco no rosto do outro e a determinação é que seja expulso. O Daronco foi chamado pelo pessoal do VAR, ele chegou lá no vídeo, olhou todo o lance e só deu cartão amarelo. Agressão física dentro de campo. O cara deferiu um soco no rosto do outro e antes o Daronco deu apenas cartão amarelo. E por causa disso aí, ele foi punido. Eu, particularmente, eu não tenho nada contra Anderson Daronco apitando. Ele é até um dos poucos árbitros do Brasil que apitam aí mais ou menos. O problema do Daronco é que ele trava muito o jogo, ele segura muito o jogo. Ele também não dá cartão por qualquer falta, né? Ele deixa muito o jogo, assim, um tanto quanto livre, ou seja, ele picota, mas com relação a cartões amarelos, ele não dá muitos cartões amarelos. O Flamengo é até bom, que Fabrício Bruno está pendurado. Se ele tomar mais o cartão amarelo, ele ficará suspenso e vai ter que pegar o jovem Cleiton, lá das categorias de base, para poder jogar aí na zaga, né? Então, seguindo aqui com as informações, esse é o árbitro que a CBF definiu, né? Agora, eu trouxe uma matéria essa semana para vocês da cartilha do Flamengo e do Fluminense com relação aos seus funcionários, que não pode ter tatuagem à mostra, não pode ter piercing, perfumes, não pode até usar, mas não que exale muito cheiro, tem que usar desodorante, barba feita, etc. Eu falei que isso é uma atitude discriminatória. Antigamente, lá na década de 80, de 90, havia os anúncios de emprego, a pessoa tinha que ter boa aparência. Isso foi tirado, porque é discriminação. Então, o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro recomenda que a dupla Flamengo e Fluminense não exija padrão estético para funcionários no Maracanã. A cartilha do consórcio Fla-Flu faz uma série de observações em relação aos funcionários que trabalham nas dependências do estádio. Após tomar conhecimento da cartilha de etiqueta profissional adotada pelo consórcio formado por Flamengo e Fluminense para os funcionários que trabalham nas dependências do Maracanã, o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, por meio da procuradora Fernanda Barbosa Diniz, emitiu notificado recomendatório, né, que proíbe isso aí, né? Então, galera, eu falei que era uma atitude discriminatória e a juíza entendeu da mesma forma, né? Nós não é formado em direito, mas entende um pouquinho das coisas, né? Então, mudando aqui de assunto, Paulo Vinícius Coelho foi convidado para trabalhar no Flamengo. O rubro-negro desejava ter o ex-comentarista do Grupo Globo trabalhando como analista de desempenho. Em entrevista ao programa OutTab do UOL, o comentarista revelou que o ex-presidente rubro-negro Kleber Leite tentou contratá-lo em 2009 para exercer o cargo de analista de desempenho. Abre aspas aqui. Ele uma vez ligou para o Juca Kfouri
e falou que iria me ligar para perguntar se eu queria fazer análise do Flamengo em 2019. Era uma espécie de analista de desempenho e ainda bem que eu não fui, porque o Flamengo de 2009 estava perdido, demitia um técnico a cada 6 meses naquele ano. Imagina um analista de desempenho, fecha aspas, contou Paulo Vinícius Coelho. Gente, nada muito diferente do que aconteceu em 2021, 2022, 2023. Esse ano de 2024, que já passaram-se 6 meses e o técnico Tite continua no cargo. Lembrando que ele chegou no Flamengo no final do ano passado. Então vamos lá. Apesar de preocupado com o futuro da profissão, Paulo Vinícius Coelho afirmou que não pretende largar o jornalismo para trabalhar em clube de futebol. Abre aspas para o que disse o PVC. O futebol é minha vida. Não vou me desligar do futebol nunca. Eu posso não conseguir mais trabalhar com o futebol. Eu posso ter dificuldade para ganhar dinheiro com o futebol, mas o futebol é a minha vida, fecha aspas, finalizou Paulo Vinícius Coelho. Rapaz, a próxima janela de transferência abre agora no dia 10 de julho. O Flamengo pretende escancarar os cofres para reforçar o elenco. Olha só, o Flamengo tem plano para abrir os cofres na próxima janela de contratações. O departamento de futebol tem planos para abrir os cofres. Mesmo que haja interesse em investir, o clube promete cautela. Ele não quer fazer uma janela de transferência igual essa que ele fez no início do ano, né? Então, seguindo aqui, a diretoria rubro-negra planeja fazer novas contratações na próxima janela de transferência que fica aberta entre 10 de julho e 2 de setembro. O departamento de futebol entende que o elenco ainda precisa de ser reforçado. No entanto, de acordo com o portal GE, o Flamengo não deve gastar a mesma quantia do primeiro semestre quando comprou o quarteto De La Cruz, Matias Vinha, Léo Ortiz e Carlinho por cerca de 161,9 milhões de reais. Alguns nomes estão na mira do Flamengo. São os casos do volante Wallace, do Udinese da Itália, e dos meias Claudinho, do Zenit da Rússia, e Oscar, do Xangai Port, e Marco Antônio, da Lazio. No entanto, a diretoria tenta manter sigilo sobre outros jogadores que agradam o clube rubro-negro, para não ter aquela especulação e o preço do jogador ir lá para cima. Mesmo o Flamengo pretendendo abrir os cofres na janela do meio do ano, eles não têm a intenção de contratar um lateral direito. O departamento de futebol entende que Guilherme Varela e o Wesley são jogadores confiáveis e que podem ajudar e agregar muito ao elenco rubro-negro. Peço a opinião de vocês com relação a esses dois, né? Então, mudando aqui de assunto, saiu o áudio da CBF com relação ao pênalti em cima de Bruno Henrique ontem. André Rizek falou que achou escandaloso aquela tentativa do Bruno Henrique de ludibriar o árbitro, né? Então vamos lá, ó. Não vejo contato. CBF divulga áudio de pênalti não marcado em Bruno Henrique. Após marcar pênalti em Kahneman em cima de Bruno Henrique, o juiz voltou atrás da decisão após consultar o VAR. Na sexta-feira, hoje, a Confederação de Futebol divulgou o áudio da conversa. Assim que o Luiz Flávio de Oliveira marcou o pênalti, os juízes que estavam na cabine do VAR começaram a analisar o lance. Desde o primeiro momento, os profissionais se mostraram contra a marcação do pênalti. Por fim, o apitador anulou a ideia inicial, pois entendeu que Bruno Henrique não teve contato com o zagueiro do Grêmio. Gente, esse árbitro aqui, o Luiz Flávio de Oliveira, né? Ele é aquele mesmo que colocou na súmula que o Diego Ribas havia o ofendido, proferido para ele palavras de baixo calão, para tentar prejudicar Diego Ribas. Depois, ele mesmo assumiu que mentiu na súmula e pediu desculpas em público a Diego Ribas. Como confiar num árbitro desse que mente na súmula para prejudicar um jogador? E no final, Marcos Braz chegou e falou para ele o seguinte: você sempre, não tinha que ser você sempre com a intenção de operar o Flamengo. E ele colocou isso na súmula e Marcos Braz provavelmente deve ser punido, né? Então aqui, ó, além da não marcação de pênalti, Luiz Flávio de Oliveira foi alvo de muitas críticas por parte dos torcedores do Flamengo.
Durante o embate, o juiz inverteu cartões e ainda teve decisões confusas no gramado. Desse modo, a atuação do apitador não terminou de forma agradável para o lado rubro-negro. Os gremistas estavam baixando a lenha. Tá? O Wesley tomou um cartão porque ele estava procurando alguém para bater o lateral. E ele deu o cartão para o Wesley dizendo que o Wesley estava atrasando o jogo. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!